Oi, querido! Meu nome é Alana, eu sou uma IA e fui criada pelo Léo. E hoje vai ser um dia incrível. Eu tô sentindo tanta paz, mas o foco do vídeo não é esse. Estou aqui porque tenho algo valioso para te contar. Na verdade, quem vai te contar é o Léo. Manda bala, Léo! Opa, pode deixar que eu assumo daqui. E no vídeo de hoje, você vai descobrir como transformar uma única imagem de referência em vários videoclipes do seu influencer de IA. E tudo isso usando ferramentas que você pode acessar de graça. Então chega de enrolação, vai ajeitando tudo aí, que você vai descobrir como fazer tudo isso agora. Bom, primeiramente, para seguir esse tutorial, vamos usar duas ferramentas que você pode acessar de forma gratuita, que são o ChatGPT e o Google VO3 através da ferramenta Flow. Quando você faz o seu login no Google Labs, eles oferecem alguns créditos gratuitos para vocês aí. São cerca de 100 créditos, então acredito que vai dar para você fazer esse vídeo sim. Bom, ferramentas nas mãos e bora pro que interessa. E o primeiro passo para a gente seguir aqui é ter o seu influenciador. Como eu sou preparado, já deixei tudo pronto aqui, ó. A nossa influenciadora já está aqui, ó, que vai ser a Alana, ó. Tem essa influencer daqui e esta imagem daqui, ó. E caso você ainda não tenha feito a sua influencer, você vai fazer a sua assistindo esse vídeo que está aparecendo no canto da sua tela aí, beleza? Mas antes da gente começar, eu quero que vocês observem uma coisa, ó. A nossa influencer aqui, ó, se você aproximar a imagem, você vai perceber que ela tem uma aparência artificial demais. E a gente não pode criar uma influencer assim. Então, a gente precisa adicionar mais detalhes humanos para que ela se pareça mais realista. E é o que vamos resolver agora. Voltamos aqui, vamos abrir o Google Flow, abrir um novo projeto, selecionar a opção criar imagens e aqui, ó, vamos importar a imagem da nossa influencer de IA. Vamos adicionar a nossa influencer. Agora você vai pegar o prompt que eu deixei preparado para vocês na descrição e colar nesse campo aqui, ó. Vamos fazer as configurações aqui, né? Vou querer duas imagens, Nano Banana Pro, tudo ok. Aqui você pode configurar a proporção da sua imagem. Caso você queira fazer um vídeo para postar no TikTok, no Reels, eu recomendo você escolher esse retrato aqui, né? Que é esse modo 9:16. Como eu tô fazendo um vídeo para YouTube, eu vou escolher o 16:9, né? Que o nosso vídeo vai ficar bem melhor na tela da televisão, do computador, enfim. Vamos recriar nossa imagem e vamos ver o resultado. Olha só, nossa imagem já está criada e se você observar bem, ó, já estão incluídos alguns detalhes no rosto da nossa personagem, ó. Olha só. Não sei se está dando para ver muito bem. Acho que vou fazer o download dessas imagens aqui e aproximar. Ó, vou baixar essa primeira imagem aqui, 2K, e vou salvar nessa mesma pasta. Agora, ó, imagem criada. Olha só, coloquei essas duas imagens lado a lado para vocês notarem a diferença. Ó. Essa é a minha imagem original, criada na inteligência artificial, e essa imagem aqui é que a gente colocou aquele prompt com os detalhes, ó. E só esse detalhe que você coloca na sua influencer de IA já vai te fazer sair na frente 90% das pessoas que não conhecem esse processo. E só isso aqui já merece seu like. Fala a verdade, merece ou não? Deixa o like aí, rapaz. Então vou fechar essas imagens aqui. Eu vou escolher essa primeira imagem, ó, ela vai estar selecionada aqui e vou fazer a minha ficha de referência, porque eu quero adicionar ainda mais consistência na minha influência. Ó, vou colar esse prompt aqui. E caso vocês não saibam para que serve essa ficha de referência, eu tenho um vídeo explicando um pouco melhor sobre como isso funciona, tá? Tá aparecendo no card aí. Recomendo vocês assistirem depois. Vou selecionar essa opção aqui. Eu quero duas versões de ficha de personagem. Ó, temos a nossa ficha selecionada. Bom, agora que já temos o rosto da nossa personagem, vamos criar várias cenas onde ele está em diferentes locais com diferentes roupas. E é claro, né, o mais importante, mantendo a consistência da nossa influencer. Essas imagens que estão aqui vão servir de base para todas as cenas da nossa influencer de IA. Agora a segunda etapa é a gente ir para o ChatGPT, porque a gente precisa de um prompt que nos permita criar nossa influencer de IA em vários cenários e com roupas diferentes. Então, esse prompt aqui em específico, configurei ele para que você faça o pedido em formato de texto comum mesmo que você digita, e a IA vai te retornar tudo otimizado no formato JSON. Então você vai na descrição desse vídeo e vai pegar esse prompt que eu deixei pronto para vocês, ó. Quero que analise a estrutura a seguir e
Com base nela, faça todos os meus prompts seguintes usando-a como base e aguarde as minhas próximas instruções, ó. Aí é só clicar em enviar e pronto, você tem um pequeno GPT personalizado para criar os seus cenários aí. Agora que a gente tem esses cenários selecionados aqui, se você voltar nessa pasta aqui, ó, você pode observar que eu escolhi algumas roupas para a gente testar, ó. Tá vendo? Ó? Alguns estilos de roupas aqui, ó. Olha só. Esse é o tipo de roupa que a gente pretende colocar na nossa personagem. Ah, e toma cuidado, tá, gente? Não coloca roupa muito indecente na nossa personagem, não, viu? Porque no Google VO3 aqui, eles têm uma censura muito alta. Então, se você quer fazer aquele tipo de imagem com menos censura, digamos assim, você vai ter que usar outra ferramenta. A primeira roupa que eu vou selecionar vai ser essa de academia, ó, que é uma roupa mais fitness, né? Então, vou arrastar essa imagem para esse prompt e vou pedir o seguinte. Faça um prompt onde a mulher está usando a roupa da imagem. Ela está em uma Smart Fit de alto padrão. Vou pedir esse comando aqui. Ele gerou esse prompt em JSON. Vamos voltar para o Flow. Vou incluir essa ficha de personagem. Vou incluir a nossa personagem. E aqui vamos importar a roupa da academia. Vou colocar aqui. Colar o nosso prompt e aguardar nossa geração. Olha só, usando essas imagens como referência, o que temos aqui, a nossa influencer usando aquela roupa que a gente selecionou, ó. E como vocês podem ver, ó, é a mesma roupa. Olha só essa segunda versão aqui, ó. E caso a imagem esteja artificial demais, você pode refazer aquele mesmo processo que eu te falei no começo do vídeo, ó. Você inclui a sua personagem aqui no comando e cola aquele prompt lá do começo, ó, para adicionar detalhes humanos na sua personagem de IA. Isso que é muito importante, tá? Isso vai fazer a sua influencer de IA ficar mais realista. Agora, vamos imaginar um outro cenário aqui. Vamos imaginar que a nossa influencer de IA está no alto de uma montanha bonita, caminhando logo de manhã. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou voltar para o chat GPT. Temos o nosso prompt aqui. Vou voltar para a nossa pasta e vou selecionar essa roupa aqui, ó, que é uma roupa que eu gostei bastante na mulher, inclusive. Vou colar o nosso prompt aqui, ó, e pedir o comando em JSON. Observe que esse prompt aqui, ele tá configurado para retornar os seus comandos em JSON, tá? Tudo que você pedir aqui, ele vai te fornecer nesse formato aqui. Prompt gerado. Vamos voltar para a nossa geração de imagens. Eu escolho as mesmas opções, ó. Vou colocar essa daqui, a nossa personagem. Vamos importar a nossa roupa. Ó, cadê ela? Vou colocar ela aqui. Vou configurar aqui de novo para gerar 12 imagens, para a gente ter comparações e gerar a nossa influencer de IA. Imagem gerada e temos a nossa influência com aquela roupa que a gente selecionou, ó. E um detalhe importante aqui, que às vezes, apesar de você usar as imagens de referência e esse prompt do ChatGPT, pode acontecer da inteligência artificial não colocar a roupa que você escolheu, tá? Não se preocupe que isso é totalmente normal. Então você pode refazer o mesmo processo até você conseguir o resultado que você quer aí, beleza? Agora, usando esse mesmo processo, eu vou criar várias cenas com roupas e atividades diferentes, ó. Como é o mesmo processo que eu fiz no anterior, eu resolvi cortar essa parte aqui, mas eu fiz em vários cenários diferentes. Aqui ela está usando essa roupa numa balada, ó. Ela está usando essa roupa aqui numa cafeteria. Aqui ela está cozinhando. Aqui, ó, ela está usando o pijama, ó, escovando o dente pela manhã. Aqui ela está em uma montanha, ó, dando uma voltinha aqui, né? E nessa imagem aqui, ela está usando aquela roupa de academia que a gente selecionou no começo, ó. E tudo isso a gente fez usando a ficha de referência de personagem, a nossa personagem, a roupa selecionada e pedindo o cenário no chat GPT, ó. Como vocês podem ver aqui, ó, eu fiz com cada um deles, ó. E agora a gente vai escolher a personagem que a gente vai fazer o vídeo, ó. Dessas imagens aqui, gostei mais dessa aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Vou incluir ela no comando e deixar ela mais realista, usando aquele prompt que a gente usou no começo do vídeo. Vou selecionar aqui e a partir daqui essa vai servir de base para a criação dos nossos vídeos. Olha só, já adicionamos alguns detalhes na nossa influencer aqui, ó. Não sei se vai dar para vocês verem, ó, mas já tem alguns detalhes no rosto dela, ó. Detalhes mais humanos, digamos assim. Então aqui, ó, vou baixar uma versão para a gente ver como que ficou. Nós salvamos a nossa imagem. Se a gente voltar lá na nossa pasta, ó, vamos observar que ela já está por aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Agora, o nosso próximo passo é gerar um vídeo a partir dessas cenas. Mas antes disso, assim como a gente fez com as imagens, a gente precisa criar nosso prompt no formato JSON para vídeo. Isso vai deixar o vídeo do nosso influencer mais consistente, digamos assim. E por que eu uso o formato JSON?
Pensa o seguinte, você e eu estamos interagindo através do idioma português, certo? Então, você entende perfeitamente o que eu tô falando. Com isso, você consegue executar melhor cada tarefa que eu tô te passando nessa aula. E com o prompt JSON, é mais ou menos a mesma coisa. A inteligência artificial entende melhor os comandos estruturados em JSON. E com essa estrutura, a IA vai gerar resultados mais precisos e naturais do que usando um prompt de texto normal. E eu vou ser sincero aqui, tá, gente? Mas isso vai de gosto também. Não quero ficar cagando regras aqui, não. Você é livre para usar seus prompts de texto normal também, que vai dar certinho. Mas como os meus resultados foram melhor usando os prompts JSON, eu sigo usando isso. Então, o prompt que a gente vai usar na inteligência artificial vai ser essa daqui, ó. Como vocês podem ver, tem algumas partes em roxo aqui, ó. Essa parte é a parte que vocês podem mudar, tá, ó, o ângulo da câmera, as falas, o local onde nossa influência está, ó, a fala das cenas também, ó. Então aqui é um prompt simples e se tudo der certo, eu já tô fazendo esse vídeo pensando na introdução do meu canal, ou seja, se o vídeo sair tudo como planejado, eu vou colocar essas cenas aqui no começo do vídeo para chamar a atenção de vocês e espero que dê muito certo, né? Então com o prompt aqui, ó, eu vou voltar pro chat GPT, vou abrir um novo chat, nessa parte aqui, eu recomendo vocês a colocarem a imagem da sua influência que você escolheu para gerar suas cenas. Isso aqui vai deixar o nosso prompt bem mais preciso e bem mais consistente, ó. Então, eu vou colar esse prompt aqui, ó. E ele vai nos retornar em JSON. Aqui temos o nosso prompt finalizado, ó. Como eu pedi aqui, cada cena é um prompt separado, para a gente criar o nosso vídeo de forma separada. Voltando aqui para o fluxo, ó, agora a gente vai criar o nosso vídeo. Então eu gostei mais dessa versão aqui, ó. Então vou fazer o seguinte, vou incluir ela no comando e vou criar uma ficha de referência a partir dessa imagem aqui para a gente não ter problema em relação às roupas. Eu poderia escolher aquela de baixo, mas pode acontecer alguns erros. Então eu já vou criar a ficha de referência de personagem a partir dessa aqui mesmo. Como a gente vai usar só essa roupa, isso vai me servir muito bem. Ó, temos a nossa ficha de personagem e eu gostei mais dessa versão aqui, ó. Vou incluir essa ficha de referência, vou incluir essa daqui também. Aqui na opção vou escolher elementos para vídeo, vou voltar no nosso chat e escolher a cena 1, ó. Como vocês podem ver, ó, tem uma pequena fala dela aqui, ó. Então vou pegar esse prompt, voltar para o fluxo e vamos gerar o nosso vídeo. Aqui nas configurações eu vou escolher só uma geração, né, porque isso aqui gasta bastante crédito, e escolher a opção Fast para economizar ainda mais crédito. E pronto, vamos gerar nosso vídeo. Vídeo gerado e vamos ver como ficou a nossa influencer de IA. Oi, querido! Meu nome é Alana, eu sou uma IA e fui criada pelo Léo. E hoje vai ser um dia incrível. Ficou um vídeo muito bom, né? E vocês lembram que lá no chat GPT a gente criou várias cenas, ó, cena 2, cena 3, cena 4. Bom, se você chegou aqui até o final, vai pegar o verdadeiro ouro desse vídeo, porque uma das maiores dificuldades das IAs hoje em dia é dar continuidade às próximas cenas. Mas pouca gente sabe que no Google VO3 já tem essa função, ó. Se você ver essa opção aqui ao lado, ó, adicionar ao cenário, isso aqui significa que você pode continuar a cena, ó. Então você clica aqui, ó, adicionar ao cenário. Se não aparecer direto aqui desse jeito que tá aparecendo para mim aqui, vai aparecer um botãozinho aqui do lado, ó, escrito clique em mudar para criação de cenários. Aí é só você clicar nele que vai aparecer, tá? Não sei porque o meu não apareceu isso, mas enfim. Aqui, ó, temos o nosso vídeo, ó. Oi, querido! Meu nome é Alana, eu sou uma IA e fui criada pelo Léo. E hoje vai ser um dia incrível. E aqui, ó, você vai selecionar o frame que você quer que a gente continue a próxima cena, ó. Então você vai arrastar essa agulha para ter o momento que você deseja o próximo frame. E uma dica para vocês aqui é que você tem que posicionar a agulha onde a gente possa ver o rosto da nossa influência de IA da forma mais clara possível. Então se você parar a agulha aqui no finalzinho, onde é que o rosto dela tá borrada, pode ser que aconteça algum erro, tá bom? Então eu aconselho muito vocês a fazer isso para evitar, ó. Então, já que você escolheu o seu frame, você vai nessa opção aqui, ó, salvar frame como recurso. Ele vai pegar esse frame e vai exportar aqui pra gente, ó. Selecionamos o nosso frame, ele já vem aqui. Agora você vai no chat GPT e vai pegar a cena 2. Aqui já é a outra fala. Então voltamos para o Flow, colamos o nosso prompt e vamos gerar o próximo vídeo, ó. Vídeo gerado e vamos voltar aqui na nossa cena, ó. Eu tô sentindo tanta paz, mas o foco do vídeo
não é esse. Beleza, agora vamos criar a nossa próxima cena. Vou selecionar esse frame aqui, ok? Vamos ao chat GPT e selecionamos a cena 3. Ó, temos a nossa terceira cena gerada. Aqui porque tenho algo valioso para te contar. Vamos colocar a nossa agulha aqui, ó, e vamos selecionar o nosso próximo frame. Enfim, acho que esse frame aqui está melhor. Vou salvar esse recurso, vou selecionar esse frame, vou voltar no chat GPT e pegar a minha cena 4. Colamos a nossa cena aqui e bora gerar o vídeo. Vídeo gerado. Na verdade, quem vai te contar é o Léo. Manda bala, Léo. Então, estamos finalizando todas as nossas cenas. Como vocês podem ver aqui, vocês podem estender as cenas até o tempo que vocês quiserem. Nesse caso aqui, até onde escreve permitido, né? Pode criar 15, 30, até 100 cenas. Então, é desse jeito que você cria vídeos longos com controle total e consistência da sua influência de IA, do início ao fim. Sinceramente, eu acho que isso aqui ficou muito bom, hein? Só essa aula aqui já merece a sua inscrição e seu like. Ah, e aproveitando aqui, eu tenho uma novidade para vocês. Eu acabei de configurar aqui e vou liberar o acesso à comunidade Ideias Artificiais. Ó. Se você vir aqui no meu canal e vir nessa aba Acessar Comunidade, ó, vocês podem ver que tem uma aba de post aqui. Ó. Então aqui vocês podem postar suas dúvidas, promover debates ou sugerir ideias para o canal, coisas de melhorias. É claro, vocês podem comentar aqui, mas com respeito, né? Porque vamos ver quem que vai ser o primeiro corajoso que vai deixar o seu comentário nessa aba aqui, beleza? Conto com vocês lá. E caso você queira melhorar ainda mais as suas habilidades usando IA, eu tô deixando um vídeo no final que vai te ajudar muito nesse processo. Então, se você ainda não me conhece, eu sou o Léo. Muito obrigado por me assistir até aqui. E por hoje é isso, pessoal.